Bom dia a todos, bom dia. Estava pensando sobre conversar com os senhores, lembrei da presença do Espírito Santo, e aí pedindo ao Espírito Santo sobre o que pregar, ele falou assim, então, tem eu, né? Então, pensei em falar sobre a presença do Espírito, e aí me deparei diante de um grave problema, que é selecionar o que dizer. Não porque falta assunto, mas porque sobra assunto. Então, como ponto final, eu separei 5 símbolos do Espírito Santo para apresentar a vocês. E não, eu não sou professor de matemática. Eu trouxe 5 símbolos do Espírito Santo para apresentar. Não, eu trouxe 5 símbolos do Espírito Santo para apresentar. Eu trouxe 5, porque o último é o coração, que é onde ele mora. São 5 símbolos que a teologia usa para representar o Espírito Santo, mas não é à toa. Símbolos servem justamente para isso, para nos remeter à essência, nos remeter a algo, para facilitar a gente de lembrar de. E então, pensando nesses 5 símbolos, eu fui fazendo um passeio. Ontem à tarde eu cortei um monte, porque para cada símbolo eu tinha separado 5 virtudes ou 5 versículos. E aí eu pensei, não, acho que lá pelas 3h30, 4 horas da tarde o pessoal vai ter fome, então eu vou cortar dos 5, joguei 2 para cada. Confesso que os 2 últimos têm 3, mas não dava para cortar tanto também, né? Mas eu tentarei ser o mais breve possível. Então, Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, essa é simplesmente uma ordem de organização. Ser terceiro não é que ganha medalha de bronze, não é que chegou no terceiro lugar, não é que foi criado por terceiro, não há nem criação para o Espírito Santo, ele está com Deus desde o início, ele está na presença de Deus desde o princípio, é só uma organização para nossa mente limitada, para a gente entender. O Espírito Santo é Deus, está com Deus desde o início, tem total liberdade, aparece um monte no Antigo Testamento, de um modo diferente que no Novo, vamos passar por isso, mas é uma pessoa da Trindade que muitas vezes a gente acaba esquecendo, porque lembrar de Jesus é fácil, lembrar de Deus também, mas às vezes a gente esquece que o Espírito Santo é tão Deus quanto os outros 2. No Antigo Testamento, o Espírito Santo aparece em momentos muito pontuais e sempre cumpridor de uma tarefa. Aparece em lugares, né? Na criação, já no comecinho, já está ali, o Espírito, né? Andava livre sobre as águas, então desde o início já está lá. Aparece na construção do tabernáculo. Sobre pessoas específicas no Antigo Testamento ele também aparece, aí ele aparece sobre reis, sobre sacerdotes. Reis ele aparece, por exemplo, sobre Davi, isso está em 1 Samuel 16. Quando Davi é ungido rei, o Espírito do Senhor passa a estar com ele. Sobre Saul, mesmo Saul tendo sido terrível, em 1 Samuel 10:10 você vê que o Espírito do Senhor estava ali, com ele, né? Aparece sobre juízes. Se você acha que a gente tem uma imagem errada de Sansão, né? A gente quando pensa em Sansão, pensa num Schwarzenegger, né? Um cara fortão assim e tal. Eu acho que Sansão estava muito mais para um maratonista daqueles, sabe aqueles queniano maratonista? Que se bater o vento ele desvia a curva, assim, alguém extremamente magro. Porque se Sansão era fortão, a força estava no músculo, né? E aí quando a gente vai ler o texto, a força de Sansão está na presença do Espírito. E aí sim chama atenção. Um magrelo que de repente se encosta nas colunas, empurra e derruba tudo. Opa, essa força é miraculosa, né? Então, é o Espírito sobre Sansão, né? O Espírito do Senhor também estava sobre os profetas, isso é bastante fácil. Um exemplo disso é no momento em que Davi, né, o pequeno ruivo, é ungido rei. Samuel está lá escolhendo, chegou um bonito, um bem apessoado,
não, não é esse. Chega o outro filho, não, não é esse. Chega o terceiro filho, não, não é esse. E o Espírito vai dizendo a Samuel quem deveria ser ungido rei, até a hora que aparece o ruivinho que estava lá no campo, tendo mais o que fazer. Então, é muito curioso no Antigo Testamento que o Espírito vem, vem durante um tempinho, cumpre uma determinada função e vai embora. Já no Novo Testamento, não. No Novo Testamento, em especial após a morte de Jesus, o Espírito Santo assume um novo papel. Na verdade, ele assume o mesmo papel, que é vir, cumprir uma tarefinha, só que a tarefinha dele não acaba. Por isso que ele não vai embora. Porque a nova tarefa é caminhar conosco. Então, sim, ele vai embora na hora que a pessoa vai embora também, né? Então, ele fica conosco durante a caminhada. E por isso, há 5, eu já ia diminuir, mas não, 5 símbolos do Espírito Santo. Para que nós possamos entender na nossa vida como o Espírito Santo caminha conosco, às vezes caminha atrás, no sentido de incentivador, empurrando a gente para frente, às vezes caminha à frente, tirando os pedregulhos do caminho, às vezes caminha do lado, para a gente não se sentir andando só, às vezes caminha por cima, como o Espírito caminhava iluminando ou criando sombra sobre o deserto na caminhada, mas o Espírito Santo caminha conosco, seja qual for a direção. O primeiro dos símbolos, aparece bem, é uma cobra, 3 cobras. A água. O primeiro símbolo do Espírito Santo é a água. João 3,5 diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A água, no nosso contexto, significa uma vida nova e uma vida de pureza. Já trouxe para vocês o que é um mikve, que é aquele tanque que o judeu vai para se purificar, né? Dali vem o costume de banho de água como meio de purificação. Isso você tem vários exemplos lá em Deuteronômios, Levítico, tem essas explicações do banho de purificação, até a hora que João Batista começa a dizer, não, o banho aqui representa uma vida nova, e Jesus então vai e se batiza, não porque precisava de uma vida nova, mas porque queria dar o exemplo, né? E aí ele deixa isso claro, é preciso que aconteça isso para que o exemplo fique. Então, o Espírito Santo como água é um anunciador de uma vida nova. Você não recebe o Espírito Santo quando se batiza, mas você se batiza para deixar claro que a partir da hora em que você se converteu, você está sobre uma vida nova, você anuncia uma vida nova em que você não caminha mais sozinho. Mas essa vida nova é purificadora. Efésios 5:26 diz que a água é para purificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Essa é a ideia de que a água, a presença do Espírito, nos purifica. Hoje na EBD nós estávamos vendo sobre Ló e sobre Sodoma e Gomorra e sobre como um justo poderia salvar uma cidade, e a ideia é por aí, como quem poderia se apresentar como justo diante de Deus? Honestamente, eu não conheço ninguém que não tenha passado pelo Espírito que possa se apresentar como justo. Por mérito próprio, eu sei que eu não mereço me apresentar diante de Deus como justo, mas pela presença do Espírito em mim, por misericórdia de Deus, eu sei que ao olhar para mim, Ele me vê como justo. Não por mérito meu, mas pelo que o Espírito tem feito em minha vida. Não sou só eu, tá? Eu espero que você também possa dizer isso. Então não há mérito nenhum em mim, porque isso é dado a todos. Mas o Espírito não se apresenta só como água. Ele se apresenta também como vento. E vento é vento. E quem mora em Aveiro, eu já posso ir para o próximo, né? E quem mora em Aveiro sabe como é vento, né?
Jesus amado. A gente, quando está no Brasil, estudando as grandes navegações e a fundação do Brasil e o descobrimento do Brasil, a gente descobre que os portugueses saíram de Portugal e no meio do oceano encontraram uma calmaria. Aí você fala assim, bem capaz. Aí quando você chega em Portugal, você fala assim, tá, eles saíram daqui navegando com esse vento? Ah, então eu sei o que é calmaria. Então realmente eles devem ter encontrado a calmaria. Porque ô terra de vento é essa? Mas o Espírito Santo é representado também pelo vento, por quê? Porque deixa uma frestinha na tua janela para você ver o que o vento faz. Não é? Deixa uma frestinha qualquer quando o vento está batendo na cara. O que acontece? Vento é vento. Ele empurra, vai, e conduz. Né? O vento, ele é impulsionador. É tão impulsionador que é com vento que a vida se cria. Se você lembrar da criação, Deus faz um modelinho, um homem reborn. Faz um modelinho de barro e o que ele faz? Vento. Vocês sabem o que é uma ocarina? Não? Uma ocarina é uma flautinha de barro que quando você sopra ela faz uma flauta, faz um som, né? Deus cria o homem mais ou menos como uma ocarina, faz lá o negocinho, aí ele sopra e faz inclusive um som, chama Ruach. Esse é o nome da teologia, é o nome do sopro divino que cria a vida. Ruach. Quando Deus soprou, aquele bonequinho tomou vida. Salmo 104:4 diz que o Senhor faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. O Espírito Santo, como vento, ele é revelador da vontade de Deus. Quando Deus quer falar contigo, é como o vento. Vem, empurra e você acaba sabendo nem que não queira. Ao mesmo tempo, vento é misterioso. A gente não vê, só sente. João 3:8, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Você sabe quando é o Espírito falando contigo. É o vento falando contigo. Por dentro surge um vento que te impulsiona a. Né? Se eu fosse do interior, eu ia dizer assim, dá um nó na tripa. Como eu sou um pouquinho mais estudado, eu digo, vou usar o termo grego, é um esplagnossoma. Bonito, né? Dá um negócio aqui dentro, e você sabe, sim, esse agora é a confirmação de Deus. Né? E eu tenho certeza. Ou o contrário, né? Ou tá errado isso daqui, ó. Dói por dentro. Dentro de nós surge um vento que você não consegue segurar e ele aperta tudo e mexe tudo e você sabe que é Deus falando. Chama-se esplagnossoma ou um nó na tripa. É a mesma coisa. Tá? Ao mesmo tempo, o Espírito Santo também é representado pelo fogo. Por quê? Porque o fogo vem para consumir. O fogo vem para consumir, o fogo vem para purificar, mas antes disso, o fogo vem para iluminar. Salmo 78:14 diz, de dia os guiou como uma nuvem, e à noite por uma luz de fogo. Então, o salmista lembrando o que aconteceu no deserto durante a caminhada. O povo não andou sem o Espírito, de dia no deserto com um ventinho fresco sobre a nuvem para não se ser assolado pelo sol, e a proteção era tão grande que nem a desbotar a roupa desbotava. Né? Você já pensou nisso? Que eles andaram 40 anos e não conseguiam ir ali na H&M trocar a camiseta. Não tinha como. Era a mesma roupa. A roupa não se desgastou. Né? Por quê? Também não pegava sol. Dava na sombrinha, tranquilinho. Né? Mas o fogo também é purificador. Assim como o ouro se purifica. Então, se você é precioso como o ouro, você vai ter que passar pelo fogo para ser purificado.
Malaquias 3:2, vê que não é só sobre dízimo que fala esse livro. Malaquias 3:2, quem suportará o dia da sua vinda? Quem substituirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavadeiros. É aquele que vem para purificar, para deixar limpo. O Espírito Santo caminha conosco, portanto, como água, para nos lembrar da vida nova, como vento, para nos lembrar de que está presente e é indomável, como fogo, para nos convidar ou nos empurrar, nos impulsionar a termos uma vida purificada, uma vida mais santa na presença do Senhor. Vimos 3, não paramos por aí. Ainda tem a pomba, ou aquele passarinho ali. Para ver que a pomba é muito antiga, é uma pomba rupestre, muito bem. Então, tirado do fundo das cavernas, nós temos a pomba. E uma pomba é um passarinho bem sem graça, não é? No Brasil a gente tem uma expressão que diz que pomba é um rato com asa. Um rato com asas. Porque a pomba não precisa de um lugar limpo. Pomba não precisa de um lugar limpo. Qualquer lugar tem pomba. É ou não é? Vocês já viram um filhote de pomba? Não tem. Não existe filhote de pomba. Já nasce grande aquele bicho. Já não vê. Você já viu? Porque passarinho você vê, né? Chega assim primavera e tal, você vê os passarinhos novinhos por aí e tal. Pomba a gente vê? Não. É misterioso. Só vê pomba adulta, né? Come o quê? Qualquer coisa. Por isso que a gente brinca que é rato. Come qualquer coisa. É ou não é? Qualquer lugar do mundo tem pomba, qualquer lugar. Sei lá do que vive esse bicho, né? Porque é assim. A pomba é assim mesmo. É um bicho simples. É um bicho comum. É um bicho normal. Não tem grandes, né? Simples. Não tem nela o grande mérito. Se o Espírito Santo é mensageiro, o grande mérito dele é transmitir a mensagem. É a realização dele na sua vida que é o propósito. O Espírito Santo não se apresenta se engrandecendo em si. Por isso, inclusive, que está em nós, para que nós não nos enchamos disso. Ele faz o papel do outro, ajuda na criação. Isso não faz dele menor, faz dele talvez menos. Nós não estamos aqui para aparecer. Podia ser uma arara, né? Depois vocês procuram lá, ave do paraíso. Tem umas aves lá na Oceania chamada aves do paraíso. Que bicho bonito! Umas penas, umas cores, umas penas diferentes, assim tal. Nada a ver com uma pomba. Pomba é um bicho bem simples. E aí, Mateus 10,16 diz: sejam astutos como serpentes, mas sejam inofensivos como pombas. Que mal a pomba faz para alguém? Nenhum. Né? Sejam inofensivos como pombas. Mas a pomba tem um papel bem interessante. A pomba aparece em um momento... A primeira pomba que aparece na Bíblia aparece num momento muito interessante. Ainda lá em Gênesis. Quando... É isso mesmo. Quando Noé... Quanto tempo Noé ficou na arca? 40 dias, certo? Não! 40 dias foi o tempo que choveu. Ficaram 40 dias chovendo. E depois? Depois ele ficou um tempão até a água descer. E quanto tempo isso? Até a pomba dizer para ele que ele podia sair. Até a pomba dizer para ele que ele podia sair. O que ele faz primeiro? Primeiro ele solta um passarinho muito inteligente, que sabe até falar. Não era um papagaio, mas sabe até falar. É um dos animais, um dos pássaros mais inteligentes que existe, que é um corvo. Largou o corvo e o corvo, nada. Não trouxe vida. Quando ele solta a pombinha, aí é Gênesis 7:11. E a pomba voltou a ele à tarde. E eis, arrancada uma folha de oliveira no seu bico, conheceu Noé que as águas já tinham minguado de sobre a terra. A pomba traz vida. A pomba trouxe para Noé o anúncio de vida. Ali para o lado da minha casa tem a Sociedade Columbófila, os criadores de pomba. E aí, às vezes, a gente está vindo para a igreja e eu até falo para o Daniel, olha lá, olha lá, olha lá. A gente passou o viaduto do trilho do comboio, aí já é ela assim à direita,
E aí a gente, ali, eu acho que ele solta de manhã elas para dar uma voltinha. É muito interessante, porque são umas, sei lá, umas 50, 60, 100 pombas. Elas saem, dão uma volta e voltam no mesmo lugar. E elas voltam, porque elas sabem onde é a sua casa. Né? O pombo faz desses caminhos. A pomba que não é solta faz exatamente isso. Ela sai, ela volta, mas ela volta com uma mensagem de vida. O Espírito Santo faz isso. Lembra que nós não somos cadáveres ambulantes. Nós somos seres com vida. E a vida que nós carregamos é justamente a vida que o Espírito Santo nos dá, conquistada por Cristo na cruz. É quando ele vence a morte que nós vencemos também por ele. E a presença do Espírito Santo é essa lembrança sobre a nossa vida. Só que é uma vida que não se restringe aqui. Por isso, a pomba também fala do céu. Isaías 60, versículo 8 diz: quem são esses que vocês veem voando nas nuvens? Seres celestes que estavam por ali? Para você que não entendeu, bem simples, anjos. Isaías vê anjos voando e fala assim: quem são esses voando como pombas às suas janelas? Então ele olha aqueles seres voando e fala assim: quem são essas pombas grandonas que estão voando por aí? Lembra que nós somos seres, nós somos cidadãos celestiais morando nessa terra. Essa semana, em função de todas as mudanças legais que estavam acontecendo, num grupo de estrangeiros, não falou assim: cada dia está mais difícil ser estrangeiro em Portugal. Grupo de advogados. Eu falei assim: agora vocês entendem o que é ser estrangeiro sobre essa terra. E lancei um versículo. Tá bom, não fui muito além, porque é um grupo de advogados, não é... Antes que eu fosse expulso, eu fiquei na minha. Mas eu cutuquei. Que o nosso lugar não é aqui, nós estamos de passagem. Mas não para por ali. Talvez você diga assim: tá bom, eu sei o que é uma vida nova, tá bom, eu sei o que é ser impulsionado pelo Espírito. Talvez você diga: eu entendo o que é buscar pureza e eu entendo o que é a mensagem do céu. Mas aí chega o último elemento, que é o azeite ou o óleo. E você diga assim: mas nada disso eu consigo. Não dá, não consigo, não tenho forças para, minha vida não consegue, eu tento e falho, a minha caminhada não vai, parece que cada passo que eu dou para frente, eu dou 2 passos para trás, parece que cada plano que eu faço, por mais detalhado que seja, alguém entra lá e consegue botar vírgulas onde não tem para não dar certo, parece que nada vai para frente, parece que... Sabe como é? Você começa a fazer uma poupança, aí você junta 100 euros, teu carro quebra e custa 150 para arrumar. E pensando só no material, né? Em várias outras coisas. E a partir de hoje eu vou começar a levantar mais cedo para ter um tempo de devocional. E aí começa a surgir demandas que você não consegue nem dormir mais cedo. Né? Você consegue só dormir mais tarde e cedo não tem quem te tire da cama. Ah, eu vou levantar às 6. Como se você foi deitar às 4? É assim. Parece que nada dá certo. Não vai, não vai, não vai. Aí você fala assim: o que está acontecendo, Deus? E Deus não fala nada. E aí você para, olha para a sua vida, fala: era para ter um consolador, mas eu estou caminhando sozinho por aí. E aí? Tem a carta na manga. Tem o 5º elemento. Ali está azeite, ou óleo, conforme a sua versão. Tem o 5º elemento, que é o azeite. Primeiro de tudo, o azeite é apresentado na Bíblia como um elemento essencial. Uma casa, não é só numa casa portuguesa que não falta azeite. Em uma casa judaica não falta azeite. Eclesiastes 9, versículo 8 diz: em todo tempo sejam alvas as suas roupas e nunca falte óleo sobre a tua cabeça.
O azeite ele é usado para iluminação, era usado para a iluminação das lamparinas, era usado na alimentação, é usado para a preparação da matzá, o pão sem fermento, é só farinha e um chablauzinho ali de azeite. É usado como unguento, né, para curar as feridas. Ele é usado como relacionado com o serviço sacerdotal. Êxodo 28, 41 vai falar sobre a preparação do sacerdote e diz o seguinte: e vestirás com ele a Arão, teu irmão, e também os seus filhos, e os ungirás, e consagrarás e os santificarás para que administrem o sacerdócio. Mas não falou ali azeite? Sim, mas falou ungir. Ungir com azeite é isso, é separar, é derramar azeite sobre. Hoje em dia, a gente, quando vai ungir uma pessoa, a gente não faz mais isso. Primeiro, porque azeite é caro. Segundo, porque vai estragar a hidratação que você fez no cabelo. Né? A gente faz um pequeno sinal com azeite. Normalmente, assim, sobre a testa da pessoa, em formato de cruz. Mas o azeite é isso. É a separação da pessoa. Ele é um símbolo de unção. Êxodo 30, 22 e 23 vai falar, depois você pode ler o texto, vai falar sobre o procedimento para a preparação do azeite. Mas há um texto do Novo Testamento que é com o qual eu queria encerrar hoje, que é Tiago 5, versículos 14 e versículo 15, que eu acho que talvez seja o mais importante para você, que entende os 4 primeiros símbolos, entende o papel do Espírito Santo sobre a sua vida, mas não consegue sentir essa presença viva. O Espírito Santo se apresenta sobre nós, vivo, atuante, agindo sobre a nossa vida, gritando como um vento uivante a todo tempo, nos direcionando. E se você não consegue sentir isso, está tudo bem. Não está tudo bem, mas está tudo bem no sentido de que não se sinta culpado. Acontece. Acontece. Mas ainda há esperança. Ainda dá tempo. Se você não se sente assim, se você se sente vazio por alguma forma, se você se sente faltando algum pedaço, ou doente de alma em algum sentido, lembra disso, de Tiago 14, 15, que diz que se alguém está doente, então peça aos líderes da igreja e eles orarão sobre o enfermo e vão derramar azeite sobre ele em nome do Senhor. As orações deles, se oferecidas com fé, curarão a pessoa doente. Pois o Senhor o fará ficar bom, e se houver cometido algum pecado, o Senhor perdoará. Eu trouxe 5 aspectos, primeiro porque a teologia consagra 5 aspectos. Os 5, quando alguém aqui quiser ser pastor, lá no seu concílio, perguntarem como representar o Espírito Santo, você tem que lembrar desses 5 símbolos, mas eu coloquei 6, porque o 6º a gente tem que lembrar. O Espírito Santo é conosco, caminha conosco e não se incomoda de caminhar conosco. Nós temos que cuidar, né? Não entristecer o Espírito, mas ele não se incomoda de caminhar conosco. O Espírito Santo não se fadiga, não se cansa de que caminhamos com ele, muito pelo contrário. Quanto mais próximos do Espírito, mais agradamos a Deus. O nosso propósito é servir a Deus de tal forma em que, ao olhar para a nossa vida, não possamos separar o que é atitude do Espírito e o que é atitude nossa. Se você não consegue fazer isso, está tudo bem, nós estamos na caminhada para isso. Começa num aspecto: Senhor, manda o Espírito Santo sobre a minha vida, sobre esse ponto. Não consigo em nada, manda sobre esse ponto. Mostra a transformação nesse ponto. Coloca um ponto das tuas dificuldades diante do Senhor e pede para o Espírito moldar ele. E aí presta atenção, como o Espírito vai atuar ali. Aprendeu sobre esse aspecto? Ótimo. Agora vai para outro ponto. Talvez, não sei. Tem gente que às vezes tem problemas sobre a carteira. O coração dele se converteu, mas a carteira ainda não. Não, meu dinheiro é meu dinheiro.
Tá bom. Peça então para o Espírito Santo te moldar sobre o dinheiro. Para outros, o dinheiro é uma tranquilidade. O meu problema é o meu relacionamento com meu pai ou com meu filho. Peça para Deus sobre isso. O Espírito Santo intervir ali. Ou, não sei, sobre o seu relacionamento, sobre a sua aceitação, ou com o estrangeiro ou com o local, sobre determinado político. Estamos começando, ou vendo cada vez mais em Portugal, pontos radicais, essa visão e essa visão. E você tem todo o direito, como crente, de ter uma visão ou outra. Agora, e se amanhã você precisasse conviver com um político que tem a visão diferente daquela que você crê? Você tem orado por ele? Ele não merece a misericórdia de Deus. Também acho que ele não merece. Mas o político que você gosta também não merece. E sabe quem também não merece a misericórdia de Deus? Você também. Ninguém merece. Ninguém merece. E é por isso que todos merecem, ou todos não merecem. Sobre o quê? Sobre teu chefe? E se você fosse o chefe, você ia fazer diferente? E se você é o chefe, aquele teu subordinado que é terrível, como é que você age com ele? Vocês sabem que eu estudei com alguns católicos, né? E aí tinha uma freira que uma vez deu um testemunho numa aula. E ela falou assim que ela passou a... Ela não era supervisora do convento, mas ela era uma superiora ali, ela tinha uma função superiora. E ela se converte, ela já era freira, já estava lá no meio e tal, e ela se converte mesmo, ela entende o Espírito Santo quando ela foi elevada a esse grau maior. Porque um dia ela se tocou de como ela tratava as superioras dela e como ela tratava as subordinadas a ela. E aí ela percebeu a diferença. Por que quem está acima eu trato com carinho, com atenção e com respeito? E quem está abaixo eu trato na chinelada, né? Não é físico, mas vocês entenderam, né? Eu trato com dureza. Por que eu sou amável com quem está acima, mas eu não sou amável com quem está abaixo? E foi ali que o Espírito ministrou no coração dela. Assim, se não foram amáveis com você quando você estava embaixo, então faz a diferença agora. E aí ela mudou, e aí começou uma vida nova dela com Deus. Isso aí. Todos nós temos aspectos da vida em que precisam ser moldados pelo Espírito. Se você não tivesse nenhum aspecto da vida para ser moldado pelo Espírito, eu espero que você já tenha um plano funerário, que você já está pronto para ir para o céu e você vai rapidinho. Verdade. Não quer dizer que quem foi já estava em dia, mas o crente vai, quando está em dia, vai. Tá? Vai. Né? Já está bom, já tem capacidade para estar no céu. Então, vai embora, não fica aqui não. Na hora do louvor, não levanta a mão que Deus puxa. É verdade. Todos nós temos um ou outro aspecto em que Deus deve atuar. Todos nós temos um ou outro aspecto em que Deus pode nos moldar. E esse molde vem por atuação do Espírito Santo. Nenhum dos símbolos, nenhum dos aspectos, todos os símbolos ou aspectos tocam a nossa vida em um lado ou outro. Nenhum deles é vazio. Todos nós passamos. Talvez alguns pontos desses nós já passamos e já convivemos com aquilo tranquilamente. Tem gente que já tem tranquila consciência de que vai morar no céu. Tá bem. Estou bem tranquilo quanto a isso. Tem gente que ainda tem aquela, será que eu vou para o céu? Tal, ainda tem aquele furor. Eu já estou pensando no tapete que eu vou ter na minha casa no céu. Já está tranquilo. Ir para o céu já não é um drama para mim. Mas há aspectos da minha vida em que eu ainda reluto. Há aspectos da minha vida em que eu falo,
Está faltando Espírito Santo aqui. Faço isso. E vou ser mais honesto ainda, nem é diariamente, porque tem dias que eu nem lembro de deixar o Espírito dominar aquele aspecto, de tão eu que estou sobre aquele ponto. E eu sei que você também tem esses pontos, porque todos nós temos. Por isso eu queria terminar hoje, põe a segunda, com essas imagens, com esses ícones, e talvez você eles estão fora, desalinhados, porque não é uma ordem, não tem aspecto, a organização é meramente didática, talvez você caminhe na sua experiência com o Espírito Santo, primeiro com a pomba, depois passando pelas águas, depois passando pelo aspecto do vento, talvez o aspecto do fogo, da purificação, seja o último sobre a sua vida. Talvez a purificação seja o primeiro da sua vida. Talvez você vai se batizar ou representar as águas sobre a sua vida lá no finzinho. Mas quem olha para trás fala assim, percebo Deus na vida dele em todo o tempo. A sua caminhada, eles estão ali fora de ordem, a sua caminhada é a sua caminhada com o Espírito Santo sobre a sua vida. Mas não há caminhada do Espírito Santo que não pegue esses 5 aspectos. Por isso, enquanto eu estou orando, aproveite esse momento para relembrar da sua vida. Alegre o seu coração com os pontos em que o Espírito Santo mais fala. Rejubile-se com os pontos em que o Espírito Santo domina plenamente. Mas naqueles aspectos em que o Espírito Santo ainda precisa trabalhar, tenha a certeza de que Ele o faz, assim que você permitir. O Espírito Santo, além de tudo isso, Ele é ordeiro, é Ele que traz ordem sobre a igreja, é Ele que traz ordem sobre a nossa vida, e Ele vai entrar e atuar sobre a sua vida em tudo que você permitir. Enquanto você resistir, educadamente Ele vai deixar você caminhar até a hora em que Ele precisar atuar. Por isso vamos orar.